Pronto, dando início aqui a leitura, a roda de leitura do dia de hoje, dia 28 de novembro, né? Com o livro, né? Terceiro capítulo do livro Mais Esperto que o Diabo. Oi, Vivi, saudade, minha linda, saudade. Então, vou dar início aqui ao capítulo. Eu tenho feito aqui, hoje eu estou indo para o terceiro capítulo do livro Mais Esperto que o Diabo, tá? E os outros vídeos, né, com a introdução, o capítulo 1 e o capítulo 2 estão salvos aqui no meu Instagram, tá? Então, para quem está começando hoje, seja bem-vindo, bem-vinda. Daisy, Nilva também que está chegando agora, gratidão. Então, eu vou dar início já aqui ao capítulo 2. Quem não conseguiu assistir, gente, assiste, eu deixei salvo, tá? O capítulo 2, ele foi maravilhoso. Eu, assim, olha que eu já li esse livro, mas ele me tocou tanto, né, de tudo que eu tenho feito. Foi maravilhoso o capítulo 2. Oi, Simone, seja bem-vinda, minha linda. Tô aqui no capítulo 3 do livro Mais Esperto, peraí, ó. Mais Esperto que o Diabo, capítulo 3, do Napoleão Hill. Então, vou começar aqui, tá? O capítulo 3. E aqui vocês podem se comunicando comigo, interagindo, tá? Quem já leu o livro, coloca aqui para mim. Quem já leu a primeira vez, né? Coloca aqui para mim, tá? Se você já fez a leitura desse livro, se é a primeira vez. Gente, o capítulo da semana passada foi maravilhoso. Eu até chorei aqui, porque foi lindo, 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 lindo. Ele diz tanta coisa sobre essa questão do autoconhecimento, né? Ele fala aqui do eu superior, mas ele fala do outro eu, que é uma maneira, né, de se retratar a esse eu superior. Então foi maravilhoso, muita, muita grandeza. Vivi disse que já leu de bolso. De bolso ele é uma maneira, ele é o que? Resumido, Vivi? Eu tenho ele no Kindle e tenho ele, né, físico aqui. Mas deve ser bem interessante, né? Deve ser uma leitura rápida, né? Mas vamos lá, né, a leitura do livro. Vamos começar aqui, então. Capítulo 3, uma estranha entrevista com o diabo. Então, hoje é que realmente a gente entra no assunto, né, da entrevista, porque até então, na introdução, a gente ainda não tinha começado a entrevista com o diabo, né? É só para lembrar, só perguntas e respostas, né, Vivi? Não entra nessa parte da introdução, né? E só para lembrar, esse livro foi escrito, eu não lembro se foi 1928, mas ou 29, uma coisa assim, tá? Esse livro foi escrito em 1929 e foi proibido a publicação dele, tá? Só então ele foi publicado há pouco tempo, né? E até foi o Tiago Negro, né, que faz a introdução, tá? Do primeiro, introdução do livro, né? O Tiago Negro, ele tem o canal Primo Rico. Ele fala sobre finanças. Então, gente, quem chegou agora, seja bem-vinda, Lúcia, tá? Eu tô lendo aqui o capítulo 3 do livro Mais Esperto que o Diabo. Então, vamos lá. Uma estranha entrevista com o diabo. Enquanto você estiver lendo a entrevista com o diabo, você reconhecerá, a partir da breve descrição que dei da história da minha vida, o esforço desesperado do diabo de me calar antes que eu ganhasse reconhecimento público. Você entenderá também, após ler a entrevista com o diabo, porque a entrevista tinha que ser precedida por essa história pessoal. Antes que você comece a ler a entrevista, eu quero que você tenha uma noção bem clara do tipo de ataque que o diabo fez comigo. E lembre-se de que foi esse ataque final que, afortunadamente, virou o jogo, fazendo com que o diabo ficasse sem saída e tivesse que se confessar. Esse trabalho do diabo começou com a crise de 1929, por meio daquela feliz virada da roda da vida. Perdi 600 acres nas montanhas de Catskill. Meu rendimento foram a zero. A National Bank, onde todos os meus fundos estavam depositados, quebrou com ele e se foi todo o meu dinheiro. Aqui é Napoleão Hill
falando, né? Que a entrevista é ele que faz, né? Antes que eu notasse o que estava acontecendo, me peguei no meio de um furacão espiritual e econômico que se desenvolveu numa catástrofe mundial de tal força que nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos poderia suportar. Enquanto esperava a tempestade passar e todo o medo que estava espalhado ceder, me mudei para Washington, a cidade onde comecei o meu trabalho, após o meu primeiro encontro com Andrew Carnegie, quase um quarto de século antes. Parecia que não havia nada que eu pudesse fazer, exceto sentar e esperar. Tudo que eu tinha era tempo. Após 3 anos de espera, sem resultados tangíveis, minha alma incansável começou a me empurrar de volta para o serviço. Havia muitas poucas oportunidades para eu ensinar uma filosofia de sucesso quando o mundo à minha volta estava no meio do mais objeto fracasso e as mentes dos homens estavam preenchidas com medo da pobreza. Esse pensamento veio até mim em uma noite, enquanto eu estava dirigindo o meu automóvel em frente ao Memorial de Lincoln, sobre o rio Potomac, dentro da sombra do Capitólio. Com isso veio o outro pensamento. O mundo havia experimentado uma crise sem precedentes, sobre a qual nenhum ser humano tinha o menor controle. Com essa crise veio até mim a oportunidade de testar a filosofia da autodeterminação, a organização a qual eu havia devotado boa parte da minha vida adulta. Uma vez mais, eu tinha a oportunidade de aprender se a minha filosofia era prática ou mera teoria. Notei também que aí estava a oportunidade de testar uma frase de minha autoria, a qual eu havia pronunciado centenas de vezes. Toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Qual se há alguma? Eu me perguntei. Foi a vantagem de uma crise mundial para mim? Aí ele perguntou. Quando comecei a procurar por uma direção por onde eu poderia testar a minha filosofia, fiz a descoberta mais chocante da minha vida. Descobri que, por meio de alguma estranha força que eu não entendia, eu havia perdido minha coragem. Minha iniciativa tinha sido desmoralizada. Meu entusiasmo havia enfraquecido. Pior do que tudo isso, eu estava envergonhado de me dar conta de que era o autor de uma filosofia de autodeterminação, porque, lá no fundo do meu coração, eu sabia o que pensava, eu sabia ou pensava que sabia, que eu não poderia fazer a minha própria filosofia me tirar do fundo do poço e, consequentemente, mudar a situação desesperadora no qual me encontrava. Enquanto eu lutava em um estado mental de total confusão e atordoado, o diabo devia estar dançando de felicidade. Afinal, ele tinha o autor da primeira filosofia de realização e sucesso pessoal paralisado pela indecisão. Para quem não sabe, né, o Napoleão Hill, ele tem outros livros de sucesso, as 16 leis de sucesso, Quem Pensa Enriquece, como outros livros, né, sobre prosperidade financeira, né? Então é disso que ele está falando, né? Ele que escrevia tais livros, né, estava se deparando aí agora com a crise, também vivenciando essa crise, né? Continuando aqui o livro, Mais Esperto que o Diabo, capítulo 3. Mas os inimigos do diabo também deviam estar trabalhando. Enquanto eu estava sentado em frente ao Memorial Lincoln, revisando em retrospecto as circunstâncias que por muitas vezes elevaram-me a grandes realizações, somente para logo depois me deixarem cair de alturas equivalentes, um pensamento feliz chegou até mim, na forma de um plano de ação definido.
o qual eu acreditava que poderia me desfazer de uma vez por todas desse sentimento hipnótico de indiferença ao qual eu estava preso. Na entrevista com o diabo, a exata natureza da força pela qual eu havia sido privado da minha iniciativa, da minha coragem, foi revelada. É exatamente a mesma força a que milhões de outros foram sujeitos durante a grande crise. É a arma principal que o diabo utiliza para enredar e controlar os seres humanos. A essência desse novo pensamento que veio para mim era esta: apesar do fato de eu ter aprendido com Andrew Carnegie e mais de 500 outros que tiveram sucesso profissionais e pessoais equivalentes, que realizações notáveis em todos os passos da vida vêm por meio da aplicação do Mastermind. A coordenação harmoniosa de duas ou mais mentes trabalhando para o mesmo objetivo. Eu havia falhado em fazer tal aliança com o objetivo de colocar em prática o meu plano de revelar a primeira filosofia individual de sucesso para o mundo. Apesar do fato de eu ter entendido o poder do Mastermind, eu havia sido relapso em aprimorar-me a usar essa força. Eu estava trabalhando como um lobo solitário, em vez de associar-me com outras mentes superiores. Seja bem-vindo, Rodrigo, Marília. Vamos agora, uma análise, né? Vamos agora brevemente analisar essa estranha entrevista que você está prestes a ler. Alguns irão perguntar após terminá-la: você realmente entrevistou o diabo ou você meramente entrevistou um diabo imaginário? Algumas talvez desejem a resposta a essa questão antes mesmo de começar a entrevista. Responderei da única e mais honesta maneira que poderia, dizendo que o diabo que entrevistei pode ter sido real, tanto quanto ele dizia ser, ou ele pode ter sido uma criação da minha própria imaginação. Seja lá o que ele fosse, real ou imaginário, é de muito pouca importância se comparado com a natureza e com o conteúdo das informações contidas na entrevista. A questão realmente importante é esta: a entrevista contém alguma informação que possa ser realmente útil para as pessoas que estão tentando achar os seus lugares no mundo? Se ela tem esse tipo de informação, não importa se está contida na forma de um fato ou ficção, então ela deve ser séria e cuidadosamente analisada por meio de uma leitura muito atenciosa. Eu não tenho a menor preocupação quanto à real fonte de informação ou quanto à real natureza do diabo, cuja história fantástica você está prestes a ler. Estou somente preocupado com o fato de que a confissão do diabo encaixe perfeitamente com o que eu tenho visto da vida. Acredito que a entrevista contenha informações de benefícios práticos para todos aqueles que ainda não acharam a vida amigável, e a razão pela qual eu acredito nisso é que eu fiz com que o tema central deste livro me trouxesse toda a felicidade de que preciso, na forma que mais se encaixou na minha natureza. Eu tive o suficiente de experiências com os princípios mencionados pelo diabo, de tal forma que posso assegurar que eles farão exatamente o que ele diz que farão. Isso é suficiente para mim. Então passo a história desta entrevista para você, para que seja da maneira que for, consiga extrair dela o máximo possível de dividendos em termos financeiros e pessoais. Talvez você consiga grandes valores em termos financeiros se você aceitar o diabo como sendo o que ele diz que é, baseando-se na sua mensagem para que seja lá o que for que ela possa trazer e que você consiga aplicar da melhor maneira possível, não se preocupando em saber quem é o diabo ou se realmente ele existe. Se você quiser minha honesta opinião pessoal, eu acredito que o diabo é realmente quem ele diz ser,
Agora, vamos analisar a sua estranha confissão. Após forçar a sua entrada na consciência do diabo, o senhor humano começou a entrevista que o diabo não queria dar, com questões que ele não poderia deixar de responder. Então agora, tá, é que começa a esquentar aqui, né? Se vocês querem convidar mais alguém aqui para essa história, tá? Essa agora é que é a hora, né? Eu falo que agora é a hora que o livro começa realmente, né, a pegar fogo, entendeu? Então bora lá. Bora lá ver o que tem nessa entrevista aqui, né? Não sei se vocês já leram aí o livro, né? Então quem já leu já sabe aí mais ou menos, né, do que se trata. Mas vamos lá, né? Então aqui, pergunta, né? Ele vai ser feito, gente, em perguntas e respostas, tá? Então P significa pergunta e o R aqui é resposta, né? Que é o diabo, né, dando a resposta. Eu descobri o código secreto, pergunta, eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples. Exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, senhor diabo? Aqui é Napoleão Hill, né? Resposta. Sim, estou pronto. Mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante esta entrevista, você se dirigirá a mim somente como Sua Majestade. Pergunta, que é Napoleão Hill, né? Com que direito você exige tal respeito real? Resposta. Você deve saber que eu comando 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza? Pergunta. Você tem prova do que está afirmando? Resposta. Sim, tenho provas em abundância. Pergunta. No que consistem as suas provas? Resposta. Consistem de muitas coisas. Se você quer respostas, você se dirigirá a mim como Sua Majestade. Algumas coisas você entenderá, outras não. Para que você entenda meu ponto de vista, descreverei a mim mesmo e corrigirei a falsa noção que as pessoas têm de mim e de onde eu habito. Pergunta. Esta é uma ótima ideia, Sua Majestade. Comece me contando onde você mora e então descreva a sua aparência física. Resposta. Minha aparência física? Bem, meu querido senhor humano, eu não tenho um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagens e seria um fardo que eu teria que carregar, tal como vocês, criaturas humanas, carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo. Uau, gente! Agora eu me arrepiei, né? Tudo aquilo que a gente fala sobre negativo, né? Muitas coisas que a gente... Pensamentos negativos, né? Que a gente... Vibrações, quando a gente entra nessa loucura, né? De vibração negativa e aquilo toma uma dimensão que adoece as nossas células, né? Olha que interessante isso, né? Pergunta. Eu entendo o que você está querendo dizer. Você está preparando o terreno para dizer que, se não fosse por você, não haveria mundo, nem estrelas, nem elétrons, nem átomos, nem seres humanos, nada. Não é isso? Resposta. Verdade. Você está absolutamente certo. Pergunta. Pergunta sempre Napoleão Hill, né? Bem, se você ocupa somente metade da energia da matéria, quem ocupa a outra metade? Resposta. Aí é o diabo, né?
A outra metade é ocupada pela minha oposição. Pergunta: oposição? O que você quer dizer com isso? Resposta: a oposição é o que vocês humanos chamam de Deus. Pergunta: então, você divide o universo com Deus? É isso que você está dizendo? Resposta: não, é o que eu estou dizendo. Isso é um fato. Antes do final desta entrevista, você entenderá porque as minhas afirmações são verdadeiras. Você também entenderá porque elas têm que ser verdadeiras ou não poderiam haver um mundo como você o conhece, muito menos criaturas humanas como você. Eu não sou nem de perto uma besta com um garfo e um rabo pontudo. Pergunta: mas você controla as mentes de 98 em cada 100 pessoas. Você mesmo disse. Quem causa toda a miséria deste 98% do mundo controlados pelo diabo, se não é você? Resposta: eu não disse em momento algum que não sou a causa de toda a miséria do mundo. Por outro lado, me vanglorio disso. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês humanos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo e eu controlo o pensamento negativo. Pergunta: como você assume o controle das mentes das pessoas? Oi, minha linda! Oi, que saudade! Saudade! Patrícia, minha linda, entrando aqui na live, seja bem-vinda. Estou lendo aqui o 3º capítulo do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. E agora a gente já está na entrevista, né? Que eu já fiz a introdução nos capítulos anteriores, né? E o capítulo 1, capítulo 2, agora estou no capítulo 3 já com as entrevista, né? Muita saudade, saudade. Olha, eu vou aí para o Rio de Janeiro, tá? Agora, mês de dezembro. Se você estiver por aí, quero te ver, tá bom? Então, vamos lá. Fica aqui comigo, fica aqui com a gente, tá? Tô aqui nas perguntas. Eu vou falar perguntas aqui, é o Napoleão Hill fazendo a pergunta e o R sempre vou estar referindo a resposta, que é o diabo, nessa entrevista, né? E aqui ele fala: como você assume controle das mentes dessas pessoas? Resposta: isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço. Vou até fazer de novo aqui a pergunta, né? Também quero te ver, minha linda. Pergunta Napoleão Hill: como você assume controle das mentes dessas pessoas? Resposta: o diabo. Isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço. Uau! É por aí, né? Pergunta: você deve ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle e o acesso à mente humana. Resposta: para ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Os instrumentos que uso também são inteligentes. Pergunta: vá em frente e me descreva os seus truques inteligentes, Sua Majestade. Resposta: um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e, conforme essas sementes germinam e crescem,
pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, controla o espaço que elas ocupam. Os seus medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda, da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Fabiola, quanto tempo! Seja bem-vinda a essa live do livro Mais Esperto que o Diabo, capítulo 3, a entrevista, né? Gente, olha só essa parte do livro, né? Quem tá aqui? Eu não sei quem tá aqui. Ainda tá Vivi, né? A Pati, a Nilva. Então, deixa eu falar aqui para vocês, né? Esse é bem interessante, né? E o que a gente vai falar, né? O que eu tenho falado, né? Nos meus grupos de estudo, nos meus atendimentos, né? Com as minhas pacientes, as minhas clientes, né? Com as mentorias que eu faço, né? É justamente sobre isso. Elisandra, seja bem-vinda aí à nossa live do livro, capítulo 4, né? As perguntas e respostas aqui, né? Da entrevista do livro Mais Esperto que o Diabo. Então aqui, nessa pergunta que ele faz, olha que interessante, né? Vai em frente e me descreva os seus truques inteligentes. E aí ele diz, né? O diabo aqui, na resposta dele, ele diz que é o medo, é justamente sobre o medo. E o medo é o limitador, é o controlador de tudo, né? O que nos limita, o que nos impede de seguir em frente. Muitas das vezes a gente tem aí, né, um sonho, né? Vontade de realizar um sonho, de ter um relacionamento. Só que aí entra a questão do medo. Medo de um relacionamento, de não dar certo. Medo de, sei lá, de mudar de um emprego. Às vezes você tá ali, né, num espaço, sabe, brigando internamente com você de algo que não tá mais fazendo sentido na sua vida. Pode ser um relacionamento abusivo. Pode ser um emprego que você já não está mais satisfeita. Pode ser uma função, né? Um cargo que você ocupa. E muitas das vezes a gente está ali por um monte de expectativa que a gente criou, né? Crenças, né? Crenças que vêm justamente para nos limitar. Que se eu sair daquilo eu vou perder alguma coisa. Então, medo da morte, medo da miséria, medo da pobreza. Então, olha como que o medo ele é controlador. E bem interessante isso que ele traz, né? Como é que ele entra na mente das pessoas, né? Como é que o diabo consegue entrar na mente das pessoas. Faz sentido aí para vocês? Coloquem aqui para mim se faz sentido aí para vocês, tá? Pergunta: qual desses 6 medos mais o ajuda a assumir o controle? Sua Majestade. Resposta: o primeiro e o último. A pobreza e a morte. Uau! Gente, até me arrepiei, né? A pobreza e a morte. O quanto que a gente vê, né, o controle, né, sobre isso. Se a gente parar para pensar, né, na pandemia mesmo, o que mais a gente vivenciou? Os 2 medos, né? Por conta do período que a gente teve que ficar parado, né? Que a gente teve que ficar recluso, né? Então teve um medo aí da pobreza. O que vai ser da minha vida agora? Né? Muitas pessoas que tinham aí comércio, empresas, né? Ficaram com esse medo, né? Isso é um controle. E o medo da morte, né? E eu sei porque muitas pessoas que estão aqui, né? 2 pessoas queridas minhas, né? Vocês que estão aqui, eu sei, né? Das histórias e quanto que vocês tiveram perdas significativas, né? De pessoas amadas, entes queridos. Eu também tive uma perda, né? Mas percebe, né? Sobre quando ele traz aqui, são 2 tipos de medos, né? O medo da morte e o medo da pobreza. São os maiores controladores, né? Das nossas mentes. Quem aí já não sentiu medo disso daqui, né? Medo de morrer, medo de perder tudo, de ficar pobre, de não ter o que, né? Não saber o que vai acontecer no dia seguinte. Acho que todo mundo já passou por isso aqui, né? Então ele fala aqui a resposta aqui do diabo. O primeiro e o último, pobreza e morte. Em um momento ou outro durante a vida, amarro as pessoas como um deles, ou até ambos, ou até com os 2. Seja bem-vinda, Roseli. Planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão
inexorável, que elas acreditam que esses medos são sua própria criação. Nilva está falando aqui, tinha medo de não andar por causa da artrose. Hoje estou totalmente debilitada, não consigo andar. Ô, Nilza, mas, depois eu quero conversar com você, tá? Quero conversar sobre isso. Eu quero voltar aí, né, fazer aquelas lives que eu estava fazendo, né, do DAM, da desativação, ativação magnética, que é muita contribuição para isso, para liberação. Muitas das vezes o medo, ele está paralisado no seu corpo, né, te paralisando literalmente aí, né, e impedindo você aí de andar, tá? Me chama depois no privado para a gente conversar, tá bom? E aí vocês perceberam como é que é o medo, né? Medo de adoecer. Nesse caso, Nilva, vem muito essa questão, né? Qual é a questão que está por trás desse medo seu, né? Que criou aí essa artrose, né? Da onde que começou essa questão? Isso que é importante a gente aí procurar saber, porque quando a gente traz à tona o que criou isso, né? A gente consegue liberar, tá? Que aí a gente faz a limpeza disso daí, né? Paty está falando aqui que até a Bíblia fala sobre isso, que tem medo arma laços para si mesmo. Uau, verdade, Paty. Muita verdade sobre isso. Quando a gente cria, né, o medo, né, a gente acaba trazendo para a nossa vida mesmo alguma limitação, uma doença, uma paralisação, uma limitação. Bem-vindo, José Carlos, na live aqui do livro Mais Esperto que o Diabo, capítulo 3. Né? Eu estou agora no momento da entrevista, né? Que é o Napoleão Hill com o Diabo, né? Fazendo a entrevista do Diabo. Não tenho mais cartilagem. Olha, eu tenho para te falar só uma coisa, Nilva, que o nosso corpo regenera tudo. O nosso corpo, da mesma forma que a gente é capaz de criar coisas no nosso corpo, né? Doenças, patologias, tá? A gente consegue criar também um corpo saudável. Vamos conversar aí sobre isso, tá? A Paty falando aqui que o medo gera conflitos biológicos no corpo. Exatamente. E a Paty aqui é professora, não, ela não é só professora, né? Ela se eu não me engano, você já é doutora, né, Paty? Em biologia, né? Então, fala aqui para as pessoas, né, que você entende. Tem um livro, Paty, que eu gosto muito, eu terminei já, né, eu quero fazer depois ele aqui, de repente ao vivo, né, que é a Biologia da Crença, que é justamente um biólogo, né, que narra aí esse livro. Ele foi professor na Faculdade de Medicina nos Estados Unidos. Esse livro dele você ia adorar, tá? Fica aí uma dica também aí, sei que você vai gostar desse livro. Mas vamos lá, né? Ele continuando aqui, né? Planta esses medos nas mentes, o diabo, né, falando aqui, planta esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação. Realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. É claro que não posso punir ninguém, exceto na própria mente dessa pessoa, por meio de alguma forma de medo. Mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupo na mente humana. Isso, você trabalha com hipnoterapia, né? E doutora em psicanálise, especialista em neurociência. Nesse livro, né, tudo, né, Paty? Eu falo que assim, é consciência, né? Eu falo que esse livro, ele vem para abrir aí mais ainda, expandir a nossa consciência, né? Da gente ter atenção a tudo isso que a gente fala no nosso dia a dia, né? Coisas que a gente está sentindo, né? Muitas das crenças que a gente vem trazendo, né? A gente aprende, né? Essas crenças com o outro, com o inconsciente coletivo, né? Com o meio que a gente vive. E é isso que ele está trazendo aqui, né? É isso que ele traz aqui nessa leitura, né? Desse livro, né?
Pergunta, aí vem Napoleão Hill, né? Ai, gratidão, Paty, que você está gostando aí também, né? Na leitura. Sua Majestade, você explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos? Resposta do diabo. A história é muito longa para ser contada em poucas palavras. Tudo começou há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. Até aquele momento eu tinha o controle sobre todos os homens, mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e os colocaram na mente dos homens. Aí então começou uma batalha de minha parte para permanecer no controle. Até este momento, eu tenho me saído muito bem, tendo perdido somente 2% das pessoas para a oposição. Uau, gente, eu fico assim meio... Quando a gente olha esse número, né? Ele escreveu esse livro em 1928, 29, né? Até esse livro foi proibido, né? E... Uau, o quanto de muitas pessoas, né, estão aí doentes, paralisadas, com medo, né? Uma situação aí de desespero, depressão, ansiedade, enfim, outras questões também, né? E quando ele fala que ele domina 2%, uau! Que se requer aqui agora para que possamos, né, fazer parte dos 2% e aumentar, né, esse percentual para um número muito maior. E aí não ser mais dominado, né, pelo controle, né, aqui do diabo, né, que controla nossas mentes. Tatiana, quanto tempo! Seja bem-vinda aqui a essa live do livro, que eu estou aqui no terceiro encontro já, nessa roda de leitura que eu estou fazendo agora ao vivo, tá? Que eu já faço há 3 anos, né? E eu trouxe agora aqui para o Instagram o livro Mais Esperto que o Diabo. E o terceiro capítulo é justamente sobre a entrevista, né, de Napoleão Hill com o diabo, tá? Fica aí na live e assiste os capítulos anteriores, eles estão salvos aqui no meu feed, tá bom? Seja bem-vinda, Tati. Então vamos continuar aqui, né? Pergunta. O que eu posso extrair? Pergunta é Napoleão, tá? O que eu posso extrair da sua resposta é que os homens que pensam são os seus inimigos. Isso está certo? Resposta do diabo. Isto não está certo, mas está correto. Pergunta. Me conte mais sobre o mundo em que você vive? Resposta. Vivo onde quer que eu escolha. O tempo e o espaço não existem para mim. Sou uma força que, para descrever melhor para você, deve ser considerada como energia. Meu lugar físico favorito, conforme lhe falei, são as mentes das pessoas. Controlo uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano. A quantidade de espaço que ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente. Conforme já lhe falei, não posso, sob nenhuma hipótese, controlar uma pessoa que pense. Uau! Quando a gente está, né, dominado aí pelo medo, né, pelos nossos medos, ou vibrando em energias de baixa, né, vibração, que é o medo, que é a ansiedade, é a reclamação também, né? Quando a gente está na energia da reclamação, a gente está de porta aberta, né, para que esse diabo venha controlar a nossa mente. E aí eu tenho trabalhado muito nessa questão, né, do autoconhecimento, de desenvolver o autoconhecimento, porque eu não queria usar a palavra arma, né, mas o maior escudo, né, que a gente pode ter de proteção, acho que fica melhor, né, o maior escudo que a gente pode ter de proteção contra esse controle do diabo, né, é a expansão da consciência, é o autoconhecimento. E a gente desenvolver o autoconhecimento, porque o autoconhecimento não é assim, eu faço um curso e eu já estou pronta. Não, é uma jornada a ser trilhada, né? Onde a gente volta para dentro da gente, né?
É um mergulho dentro da gente, sabe? Aonde a gente está livre, sabe? Livre do controle, do medo. Aonde a gente age, né? Através do amor, né? Do amor que está aqui dentro do nosso coração, que foi plantado aí, né? Pelo Criador, por Deus, seja o nome que for, né? O Criador do Universo. E é quando a gente está conectado com Ele e a gente está desenvolvendo o autoconhecimento, aí sim é um campo fértil para que a gente cresça e não abra brecha, né? Para que o diabo venha controlar a nossa mente. Seja bem-vindo aí, sejam bem-vindos, né? Bem-vindas, né? Docilu e Cristiana, né? Nessa live aí do livro Mais Esperto que o Diabo. Eu estou no capítulo 3, né? E já é o terceiro encontro, né? Nessa roda de leitura aqui no Instagram. Então, se vocês quiserem assistir, assistam. Capítulo 2, gente. Ele está maravilhoso. Eu até me emocionei. É um capítulo muito lindo. É a história do Napoleão, né? Antes dele começar a fazer aqui a entrevista, né? O porquê que ele veio trazer esse livro aqui pra gente, né? Quanta contribuição que é esse livro. Boa noite, Docilu. Boa noite, seja bem-vinda. Então, aqui, né, continuando, né, a pergunta, quando eu falar P, aqui é pergunta, tá? Que é o Napoleão perguntando, e o R aqui é resposta, que é o diabo respondendo. Mirelle, seja bem-vinda. Solange Machado, seja bem-vinda. Essa live aqui do livro, Mais Esperto que o Diabo. Então, vamos lá. Me conte mais sobre P, né? Pergunta Napoleão. Me conte mais sobre o mundo em que você vive. Resposta, aqui é o diabo, né? Dando a resposta. Vivo onde quer que eu escolha. Eu já li isso daqui, vou ler de novo, tá? O tempo e o espaço não existem para mim. Sou uma força que, para descrever melhor para você, deve ser considerada como energia. Meu lugar físico favorito, conforme lhe falei, são as mentes das pessoas. Controlo uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano. A quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente. Conforme já lhe falei, não posso, sob nenhuma hipótese, controlar uma pessoa que pense. Você fala de uma oposição, pergunta, que aí é Napoleão. Você fala de sua oposição? O que você quer dizer com isso? Resposta, que é o diabo. O meu oponente controla todas as forças positivas do mundo, tal como o amor, a fé, a esperança e o otimismo. O meu oponente também controla os fatores positivos de todas as leis naturais do universo, as forças que mantêm a Terra e os planetas e todas as estrelas de forma harmônica nos seus devidos cursos. Mas essas forças são ínfimas em comparação com aquelas que operam na mente humana que está sob o meu controle. Como você pode ver, não tenho nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas. Prefiro controlar as mentes humanas. Uau, 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 uau. Gente, é de assim, para mim, né? Faz total sentido, né? Acho que tudo que eu tenho falado nas mentorias, que eu tenho trazido, né? Nos meus atendimentos, né? Que eu tenho trazido em outras lives aqui também, né? Ele fala aqui, né, que o oponente é Deus, né? É isso que ele quer dizer aqui. E aqui, Deus, né, ele trabalha de forma positiva no mundo, né? Tal como o amor, a fé, a esperança e o otimismo. E eu falo, gente, que isso aqui são os ingredientes: amor, fé, esperança e otimismo. Fé é você confiar, é você acreditar. A fé é de um espaço que não cabe dúvida de maneira nenhuma. Sabe quando você tem ali um problema, mas você tem fé? Sabe quando você tem uma questão a ser resolvida, mas você tem fé, você tem confiança. E quando você tem fé, confiança, otimismo, né, e amor verdadeiro, amor incondicional, esse amor que vem aqui do nosso coração, lá de dentro mesmo do coração da nossa alma. Porque o nosso coração, gente, ele está conectado com Deus.
Todos nós somos parte de Deus, só que a gente esquece disso, né? A gente fala às vezes da boca para fora, né? Mas se esquece que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, não tem espaço para dúvida, né? Eu não tenho aqui falando sobre religião, né? Eu gosto de falar de espiritualidade. Então, o quanto de nós, né, estamos desconectados da nossa espiritualidade. E eu aqui, psicóloga, falando de espiritualidade, uau, né? Aí meus amigos, colegas, psicólogos vão aqui agora arrancar minha cabeça. Eu também não estou nem ligando para isso, né? Mas o que eu quero trazer aqui é consciência. Eu escolhi, gente, eu escolhi o meu propósito de alma, meu propósito de vida que eu quero compartilhar com vocês é ser uma semente de luz e plantar essa semente, trazer outras pessoas para que possamos juntas, né, iluminar o nosso planeta, iluminar o universo. E não deixar que esse diabo, né, que Napoleão aqui fala nessa entrevista, controle a gente através do medo. Que é isso que ele está falando aqui nesse capítulo, né? Que existem 6 tipos de medos, né? Que o medo é a maneira que o diabo consegue controlar nós, seres humanos. E que 98% que ele controla 98% das nossas mentes. Que apenas 2%, né, estão isentos disso. E para que a gente chegue, né, a um número cada vez maior, é preciso confiar. E o confiar de um espaço tão grandioso, sabe? Eu venho aprendendo muito com esses últimos 2 anos na minha vida, né? Eu tenho aprendido muito, é quando a gente confia, é quando a gente desapega ao resultado, que a gente tem aquela mania também de querer controlar como é que vai ser a nossa vida, como vai ser os nossos relacionamentos. E quando de verdade a gente desapega de tudo, mas confia, né? E acredita e confia nessa fé, nesse amor que Deus, né, nos deu, que está aqui dentro da gente e a gente consegue acessar, não tem espaço. Eu vou dizer para vocês, não tem espaço para esse diabo entrar. Ele não consegue controlar uma mente fértil de amor, de gratidão, de bondade. Sabe aquela gratidão quando você acorda de manhã e você agradece pelo simples fato de você estar vivo? Que você agradece pela família que você tem, que você agradece, contempla o ar, que você contempla a natureza, que você contempla o belo, que você contempla tudo, que você dá graças a tudo que você tem, ao seu trabalho, ao seu companheiro, aos seus filhos, seus amigos, né? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, é tão maravilhoso que não tem espaço para ele controlar, porque aí é um corpo fértil de amor, de gratidão, de bondade. É um exercício. Eu sei que às vezes é difícil, que às vezes a gente começa a ficar com dúvida, com medo, mas é um exercício diário. Convida a gratidão todo dia. Agradece tudo que você já tem, tudo que você já cocriou na sua vida. A Docilu está falando aqui, isso é maravilhoso. Eu sou uma desta. Amo o que sou. Que lindo, Lu. E é isso, né? E primeiro passo, né, Lu, é a gente amar a nós mesmos, né? Quando a gente tem esse amor dentro da gente, a gente começa a emanar tanto amor para fora, né? E a gente consegue ser esse amor para todas as outras pessoas também. Mas é um caminho, né? Eu falo que é um hábito, né? Fazer a gratidão, o exercício da gratidão tem que ser todo dia. É igual ir para academia, né? A pessoa que quer ir para academia, né? Que quer ter um corpo saudável ou quer ter uma musculatura, né? Ela não tem que exercitar todo dia, senão ela não consegue alcançar o objetivo. A mente é a mesma coisa, tá? É criar um novo hábito, né? Eu falo que é um caminho neural novo, né? Que você cria e de tanto você fazer isso, de tanto você fazer, você se torna esse amor, você se torna isso. Desculpa, eu começo a me empolgar aqui, gente, nessa leitura desse livro que eu tô amando, né? E a segunda vez, engraçado que a primeira vez que a gente lê o livro parece que é de uma maneira, e quando a gente lê a segunda, uau, a gente passa a acessar mais informação, né? E gratidão de ter a companhia aqui de vocês comigo. Então vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Deixa eu só ver aqui como que tá esse capítulo, porque... tá. Falta só pouquinho, tá, gente? Continua aqui comigo, não desiste não, vamos embora aqui juntos aqui. Falta pouquinho pra gente terminar aqui o capítulo 3.
Exatamente. Vamos lá. Pergunta: onde você adquiriu a sua força e de que maneira você a mantém? Resposta: adquiro a minha força me apropriando do poder da mente dos humanos, conforme eles passam pelo portal, no momento das suas mortes. 98 de cada 100 que voltam para o meu plano, vindo do plano da Terra, são assumidos por mim, e o poder de sua mente é acrescentado ao meu ser. Pego todos aqueles que vêm com qualquer forma de medo e estou constantemente trabalhando, preparando as mentes das pessoas antes da morte, de tal forma que eu possa me apropriar delas quando voltarem para o meu plano. Ah, Vivi, eu me empolgo, Vivi, quando eu tô aqui, eu tô até quente, gente, eu tô literalmente quente, né? Eu falei que ia pegar fogo essa live, né? Quando entrasse aí no 3º capítulo, né? E aqui resposta agora do diabo. Tenho inúmeras... Ih, gente, me perdi, peraí. Pergunta de novo, né? Você me dirá como você realiza efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas de tal forma que você possa ganhar o controle sobre elas? Resposta, o diabo respondendo: tenho inúmeras maneiras de ganhar o controle das mentes humanas, enquanto elas ainda estão no meu plano da Terra. A minha maior arma é a pobreza. Uau! Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material, porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim. Outro grande aliado meu é a doença. Uau! Um corpo doente desencoraja o pensamento. Aí então tenho milhares de trabalhadores na Terra que me ajudam a ganhar o controle das mentes humanas. Tenho esses agentes estrategicamente colocados em todos os lugares, independente da raça, credo ou religião. Uau! Sua filha também é psicóloga. Ai, que delícia! Vamos lá, né? Continuando aqui. Pergunta, Napoleão: quem são os seus maiores inimigos na Terra, Sua Majestade? Resposta: todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas são os meus inimigos. Homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas, Abraham Lincoln. E você também não está me fazendo nenhum bem. Pergunta: é verdade que você usa homens que possuem grandes riquezas? Resposta: conforme já lhe falei, a pobreza é sempre minha aliada, porque ela desencoraja a livre expressão de pensamentos e encoraja o medo nas mentes dos homens. De novo, conforme já lhe falei, a pobreza é sempre minha aliada, porque ela desencoraja a livre expressão de pensamentos e encoraja o medo na mente dos homens. Alguns homens ricos servem a minha causa, enquanto outros me atrapalham muito, dependendo da forma como essa riqueza é utilizada. A fortuna do grande Rockefeller, por exemplo, é uma das minhas piores inimigas. Uau! Seja bem-vindo, Albert. Nilva fala aqui: eu aprendi a amar com a doutora Andresa, que também foi minha aluna, Andresa Jimenez. Ela é uma terapeuta também, sim, fenomenal. Aí a Nilva tá falando, né, que ela te ajudou, né, Nilva, né? Apesar de ser mais nova do que você, né? Ah, ela é um ser de luz, com certeza, né? Porque ela tá aí divulgando tudo isso, ela também tá aí, né, disseminando, né, isso, né, levando para outras pessoas, né? Cada um de nós que trabalhamos com isso, né, e que multiplicamos, nós estamos aí levando mais um ponto, né, para que essa luz brilhe, né? E que esse diabo aqui não faça, né, mais controle aí das nossas mentes, né?
Pergunta: isso é interessante. Sua Majestade, você pode me contar por que você teme a fortuna de Rockefeller mais do que as outras? Vamos ver, né? Resposta do diabo. O dinheiro de Rockefeller está sendo usado para isolar e conquistar a cura de doenças do corpo físico em várias partes do mundo. A doença sempre foi uma das minhas armas mais eficazes. O medo da doença só se perde para o medo da pobreza. O dinheiro de Rockefeller está ajudando na descoberta de novos segredos da natureza em centenas de modos diferentes, onde todos esses meios estão sendo utilizados para ajudar homens a terem total controle sobre suas próprias mentes. Esses meios estão encorajando novos e melhores métodos de alimentação, de vestuário e habitação. Esse dinheiro está sendo usado para acabar com favelas nas grandes cidades, lugares onde meus aliados favoritos são encontrados. Está também financiando campanhas por governos melhores e ajudando a acabar com a desonestidade na política. Está colaborando para melhorar os padrões de negócio do mundo e encorajando homens de negócio a conduzirem suas empresas pela regra de ouro. E isso não é bom para a minha causa. Uau! Pergunta: o que você pode me dizer sobre garotos e garotas que as pessoas dizem que estão no caminho para o inferno? Você os controla também? Resposta: bem, eu posso responder essa questão somente com sim e não. Corrompi as mentes desses jovens, os ensinando a beber e a fumar. Mas eles têm me surpreendido com uma tendência muito séria de pensar por si mesmos. Uau! Engraçado, o livro foi escrito há tanto tempo atrás, né? Quase um século aí, né? Não tem um século, né? Vamos lá, 70 e poucos anos, né? Mas bem ainda, né? Agora. Pergunta: você diz que corrompeu as mentes dos jovens com álcool e cigarros. Consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento independente, mas não consigo enxergar de que forma os cigarros podem ajudar na sua causa. Resposta: você pode não saber, mas os cigarros quebram o poder da persistência. Eles destroem o poder da resistência, acabam com a habilidade de concentração. Eles matam e diminuem a imaginação e ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem as suas mentes da forma mais efetiva. Você sabia que tem milhões de pessoas, jovens e velhos, de ambos os sexos, que fumam 2 maços de cigarros por dia? Isso significa que eu tenho milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo seu poder de resistência. Um dia, adicionarei ao seu hábito de fumar cigarros outros hábitos destruidores de pensamento até o momento exato de ganhar o controle de suas mentes. Hábitos vêm em pares, em trios, em quartetos. Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos dominarem a mente dessa pessoa. O hábito do cigarro não somente diminui o poder de resistência, como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer outras relações humanas. Não preciso nem dizer nada aqui, né? Uau! Pergunta: nunca pensei que cigarros pudessem ser uma arma destrutiva, Sua Majestade, mas a sua explicação dá um novo enfoque no assunto. Quantos se entregam a esse hábito destrutivo de que você tanto se gaba? Resposta: eu estou orgulhoso dos meus números. Milhões agora são vítimas e o número cresce dia a dia. Gente, isso ele falou há quantos anos atrás e continua, e está pior, né? Em breve devo ter a maior parte do mundo entregue a esse hábito. Em milhares de famílias tenho seguidores desse hábito, incluindo cada membro da família.
Garotos e garotas muito jovens estão se entregando a ele. Eles estão aprendendo como fumar, apenas observando seus pais, irmãos mais velhos e irmãs. Uau! Um exemplo, né? Sobre o exemplo. Não adianta a gente falar, né? A gente tem que ser exemplo, né? Pergunta: quais dos dois você considera a maior arma para ganhar o controle das mentes humanas? O cigarro ou a bebida? Resposta do diabo: sem hesitar, eu diria o cigarro. Uma vez que eu consiga que um jovem se junte ao clube dos 2 maços por dia, não tenho problema algum em induzir essa pessoa a começar a beber e a se esbaldar no sexo e todos os outros hábitos relacionados com a destruição dos pensamentos independente e da ação. Oi, minha linda, seja bem-vinda, Márcia. Olha, esse livro, literalmente, esse capítulo tá pegando fogo. Depois vai ficar salvo aqui, assiste, tá? E agora a gente já tá na entrevista, né, com o Napoleão Hill e o Diabo, tá bom? Seja bem-vinda, minha linda, live. E aqui ele fala, né? Pergunta, né? Aqui vem Napoleão perguntando: Sua Majestade, quando comecei esta entrevista, eu tinha uma noção totalmente errada a seu respeito. Pensava que você era uma fraude e um tanto quanto irreal. Mas agora vejo que você é muito real e realmente muito poderoso. Resposta do diabo, né? A sua desculpa é aceita, mas você não precisa se preocupar. Milhões de pessoas já questionam o meu poder e a maior parte delas eu peguei no meu portal assim que elas fizeram a passagem. Não peço que ninguém acredite em mim. Prefiro que as pessoas tenham medo de mim. Uau! Não sou um mendigo. Consigo tudo o que quero pela inteligência e pela força. Mendigar para que as pessoas acreditem nos meus princípios não faz parte da minha natureza, e sim da minha oposição. Simone, minha linda, seja bem-vinda. Uau! Gente, esse capítulo está falando sobre, né, como que o diabo, né, ele controla a mente de 98% dos humanos, né? Esse livro que foi escrito aí em 1929, 28, né? E ele fala, né, que é através do medo. E aqui no início desse capítulo, no capítulo 3, ele cita, né, 6 tipos de medo, né? Aí ele fala da fome, miséria, pobreza, medo de perder um relacionamento, né? Medo de perder o emprego e medo de morrer. Só que ele vai colocar em, vamos dizer assim, né, 2 principais medos, que são os maiores controles, né? Que é o medo da pobreza e o medo de morrer, medo da morte. E aí ele conta aqui, né, que é através do medo que ele controla as mentes humanas. Exatamente, né, o que a gente percebe. Exatamente. Boa noite, minha linda, boa noite. Mas é isso, né? Então, gente, o capítulo anterior, né, para quem não assistiu, ele foi um capítulo um pouco da história do Napoleão, como que foi essa trajetória até ele chegar a esse livro, tá? Tudo que ele passou, as dificuldades também que ele passou, tá? Então, tá maravilhoso. Amanhã eu vou assistir o seu, não é, Márcia? Amanhã a Márcia também, a Márcia Moreno Negrão, que tá aqui conosco, ela é terapeuta, uma excelente terapeuta que eu também indico, tá? Ela também tá, ela me inspirou a trazer essa live aqui pro ao vivo. Não é ao vivo não, porque eu já fazia ao vivo, só que eu fazia no Zoom desde 2020, né? Só que a Márcia, eu quero compartilhar aqui com vocês, ela me inspirou a começar aqui pelo Instagram. Eu comecei a assistir também o livro, né? Ai, fala aqui o nome do livro, por favor, Márcia, compartilha aqui o nome do livro. E o seu Instagram, né? Tá aqui o Instagram dela, é só vocês clicarem aqui em cima, né? Que vocês comecem a seguir aí a Márcia e vão acompanhar o livro dela. Amanhã é o último capítulo, né, do livro que ela está lendo, que também é excelente, que é do Joseph Murphy, né? Coloca o nome do livro aqui para mim que eu esqueci o nome. Eu estou acompanhando, mas eu tenho essa coisa assim de muita coisa na minha cabeça, às vezes eu esqueço. 1001 Maneiras de Enriquecer, de Joseph Murphy. Gente, e a Márcia deixou todos os capítulos salvos.
Esse livro não tem para comprar, tá? Então, é uma relíquia desse livro, não tem nova edição. Então, quem quiser, ela ganhou esse livro de uma amiga que ia jogar fora, né? E aí, fosse vocês, iam lá na live, quando acabar a minha aqui, tá? Vocês vão lá no dela, no perfil da Márcia, vão seguir a Márcia, tá? E assistam. Vai fazendo um de cada vez, estão fazendo alguma coisa de casa, assista, porque vale muito a pena. Gratidão, minha linda, que você me inspirou a estar aqui no Instagram. Gratidão. Então, vamos lá, né? Que ele fala aqui, ó. Pergunta. Sua Majestade, que é Napoleão, né? Sua Majestade, por favor, me perdoe se eu estiver sendo rude, mas eu não seria capaz de me olhar no espelho novamente se não lhe dissesse, aqui e agora, que você realmente é uma desgraça, porque se aproveita de pessoas inocentes. Sempre tive o conceito errado a seu respeito. Eu pensava que você era gentil o suficiente para deixar as pessoas em paz enquanto elas estivessem vivendo, que você torturava suas almas somente após a sua morte. Mas agora vi, pela sua própria confissão, que você destrói o direito ao livre pensamento e faz com que as pessoas vivam um verdadeiro inferno na terra. O que você tem a dizer em relação a isso? Aí o diabo responde: eu consigo o que quero, exercendo o autocontrole. Não é tão bom para a minha causa, mas sugiro que você me imite em vez de me criticar. Você se auto-intitula um pensador e você realmente é, pois de outra forma você nunca teria me forçado a confessar minha natureza numa entrevista como esta. Mas você nunca será o tipo de pensador que me amedronta, a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre as próprias emoções. Uau! Pergunta, Napoleão Hill, né? Bem, vamos nos afastar desse assunto de personalidades. Vim aqui para aprender mais sobre você e não para discutir a meu respeito. Por favor, vamos em frente e me conte quais os outros dos muitos truques que você tem para ganhar o controle da mente humana? Qual a sua arma mais poderosa exatamente agora? Resposta: diabo, né? Essa é uma questão difícil de responder. Tenho tantos meios e instrumentos para entrar e controlar as mentes humanas que é difícil dizer qual é o mais poderoso. Exatamente neste momento estou tentando fazer uma nova guerra mundial. É que esse livro foi escrito em 1928, né, antes da Segunda Guerra Mundial, né? Os meus amigos aqui em Washington estão me ajudando a envolver os Estados Unidos nessa guerra. Se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de forma maciça, serei capaz de colocar em ação o meu instrumento favorito para o controle da mente. É o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado. Uau! Que controla todas as mentes, né? Usei esse instrumento para trazer a Guerra Mundial de 1914. Também o utilizei para causar a crise econômica de 1929. E, se a minha oposição não tivesse se adiantado a mim, neste momento eu estaria controlando cada homem, mulher e criança neste mundo. Você pode ver por si mesmo o quão perto eu cheguei para a dominação completa do mundo. Aquilo que porque venho lutando para conseguir há milhares de anos. Uau! Pergunta Napoleão Hill. Sim, estou entendendo. Quem não entenderia? Você é um manipulador muito engenhoso das mentes das pessoas. Você usa o seu poder diabólico somente em pessoas de posição privilegiada e de grande influência? Resposta do diabo: ah, não, eu uso as mentes das pessoas de todas as classes. Na verdade, prefiro o tipo de pessoa
que não pensa por si mesma. Consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade. Eu não poderia controlar 98% das pessoas do mundo se todas... Espera aí. Só recusar que entrou aqui uma ligação. Deve ter parado aí para vocês, né? Voltando aqui, vou fazer a pergunta de novo, tá? Ele está fazendo... A pergunta foi, né? Perdão, deixa eu voltar à pergunta. Do Napoleão. Sim, estou entendendo. Quem não entenderia? Você é um manipulador muito engenhoso das mentes das pessoas. Você usa o seu poder diabólico somente em pessoas da posição privilegiada e de grande influência? Aí o diabo responde: não, eu uso as mentes de pessoas de todas as classes. Na verdade, prefiro o tipo de pessoa que não pensa por si mesma. Consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade. Eu não poderia controlar 98% das pessoas do mundo se todas fossem hábeis para pensar por si mesmas. Eu já vou comentar, eu estou na última pergunta agora, tá? Eu vou voltar aqui com essa aqui também. Pergunta: estou interessado no bem-estar de todas aquelas pessoas que você diz controlar. Por isso, desejo que você me conte todos os truques utilizados para entrar e controlar as mentes. Quero uma confissão completa. Portanto, comece com seu truque mais ardiloso. Resposta do diabo: isso que você está me forçando a fazer chama-se suicídio. Mas eu não tenho o que fazer. Acalme-se, colocarei em suas mãos a arma pela qual milhões de co-irmãos seus poderão se defender de mim. Uau! Olha a resposta dele, né? Isso que você está me forçando a fazer chama-se suicídio, né? Porque aí ele vai estar entregando o ouro dele, como é que é, né? Mas eu não tenho o que fazer. Acalme-se, colocarei em suas mãos a arma pela qual milhões de co-irmãos seus poderão defender de mim. Uau! Né? Ou seja, aqui, né, o próximo capítulo, né, vai trazer muito mais, né, sobre como você se defender aí do diabo, né? Mas, né, resumindo aqui esse capítulo, né, do livro Mais Esperto que o Diabo, agora já no terceiro capítulo, né, terminado aqui, ele fala, né, como que ele controla, né, através do medo, da pobreza, né, o medo da pobreza, o medo de morrer, e outros medos que a gente sabe aqui que nos limitam, né? E que ele traz, que a oposição, que ele chama aqui de oposição no livro, que é Deus, né? Ele chama Deus de oposição, trabalha ao contrário dele, né? Trabalha no amor incondicional, trabalha na gratidão, trabalha, né, na fé, né? Então, quando nós, resumindo aqui para mim, né, sobre esse capítulo, quando a gente reclama, quando a gente está em baixa vibração, reclamando, triste, em depressão, né? Com medo de perder o emprego, seja lá o qual for o medo, né? A gente está sendo controlado por esse diabo, né? Porque a gente vira um campo fértil para isso. Ao contrário disso, quando a gente está ali no autoconhecimento, né, se amando, se nutrindo, porque eu falo que o autoconhecimento é uma jornada, né? Não é sobre eu já ter um curso, eu fiz um curso e está tudo feito. Não, não é assim. Eu falo que eu estou nessa busca há muitos anos e eu estou ainda, eu falo que eu acho que eu preciso ainda de muitas vidas para poder, né, desenvolver isso em mim. É o poder do todo dia, né? Então é você se nutrir de coisas boas, é você agradecer todos os dias, é exercitar a gratidão. Eu sempre gosto de trazer aí como exemplo, né? É um livrinho da gratidão. Pega um livrinho, eu tenho até aqui uma caderneta. Ai, gente, ver se eu consigo aqui. Agarrou minha gaveta aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui uma caderneta que eu tenho, que eu chamo da caderneta da gratidão. Compre uma caderneta pequenininha, sabe? E aí eu comprei uma cadernetinha dourada, tá? E aí faça o exercício da gratidão todos os dias. Essa aqui é a minha caderneta, tá? Ó, tem aqui o meu nome. E aqui eu escrevo os motivos pelos quais eu sou grata.
Mas não precisa só escrever, isso aqui é só um exercício para a gente não esquecer de agradecer. Agradecer quem você é, reconhecer seus dons, talentos e habilidades, né? Isso já é um começo. Acordar pela manhã agradecendo o corpo, né? Agradecer pelo corpo que a gente tem, que é a nossa, né? Eu falo que é a nossa casa, né? Agradecer a terra, que é a nossa casa também, é a nossa morada. Agradecer pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pela saúde que temos. E se ainda não estamos completamente em saúde, comece a agradecer que o corpo ele regenera, né? Eu aprendi com, apesar de eu não exercer aí, né? Não sou bióloga, né? Como aqui a minha colega que está aqui, né? Uma querida, né? A Patrícia, né? Que é bióloga, né? Eu trabalho com a psicologia, né, e com a facilitação da consciência. Então hoje eu sei que quando mais eu agradeço, mais eu estou nutrindo a minha alma, mas também eu estou nutrindo o meu corpo. Quem assistiu aqui do início, né, ele vai falar do átomo, né, das células, né, que quando a gente está sob controle do medo, a gente está adoecendo o nosso corpo. Quando a gente está sob o controle, né, de uma limitação, a gente está adoecendo e limitando o nosso corpo. Então, muitas das vezes, a gente está em alguma situação envolvida aí, numa doença, ou a gente está com um sentimento, sabe, de depressão, de medo, de ansiedade, né, se sentindo sufocado, é sobre isso, é sobre esse controle. E quando é que a gente começa a liberar? É todo dia, começa agora a liberar, vai dormir agora, sabe? Faz uma respiração profunda, inspira. Começa pela respiração. A respiração, gente, tem um poder de oxigenar os nossos neurônios e liberar pensamentos e sentimentos que estão aí aprisionados, criando esse medo. Então começa com um exercício que é facinho. Puxa o ar, sabe? Puxa o ar pelo nariz, eu chamo de respiração consciente. Uns chamam de respiração de atenção plena. É quando você respira o ar e aí você esquece de tudo que está acontecendo, dos problemas que estão lá no passado. Você não está mais apegado às expectativas do que vai ser o futuro. É quando você está no aqui e agora. Então pare tudo que vocês estiverem fazendo quando acabar aqui, né, na live, na hora de dormir, respirem, né, de maneira consciente. O que é respirar de maneira consciente? Sinta o ar, né, entrando aqui no pulmão e solta o ar pela boca. Quando a gente solta o ar pela boca, a gente está liberando sentimentos e emoções que estão aprisionados no nosso corpo, criando a escassez, criando medo, criando doenças, patologias. Quem sabe aí na próxima live eu faço aí com vocês essa respiração, a gente faz aqui juntos, né? Mas gratidão a todos vocês que estiveram aqui na live comigo, eu só tenho a agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Quem chegou agora, assista depois o início dessa live, porque é justamente, né, sobre essa entrevista, né? E é que ele fala aqui, quem não conseguiu assistir os outros capítulos, assiste, porque é bem interessante, né? A história do Napoleão, que ele conta aqui pra gente, como que ele conseguiu essa entrevista, tá? Gratidão a todos vocês, um monte de pessoas aqui. Quem tá aqui? Deixa eu ver, peraí. Pati, Nilva, gratidão, que ficou aí até o fim. Márcia, gratidão, minha linda. Docilu, gratidão. Simone, minha linda, gratidão. Daniela, né? Gratidão. Juju, que tá aqui, gratidão. Pati, quanto tempo, né? Uma amiga muito querida também, que mora aí no Rio, agora eu tô em São Paulo, né? A gente vai se ver aí quando eu for agora aí pro Natal, hein? Gratidão, minha linda. Tati, quanto tempo que a gente não se vê, né? Nós trabalhamos juntas aí numa mesma empresa, né? Gratidão a todos vocês, né? Que estiveram aqui comigo, tá? Então, semana que vem, segunda-feira, estarei aqui de novo, firme e forte, com o 4º capítulo, tá? Deixa eu ver como é que é o tema, só pra gente ficar curioso, né? Eu gosto de trazer curiosidade. Ô, minha linda, você que é linda também, gratidão. Gratidão, Simone, gratidão. Ó, só pra gente saber, 4º capítulo, do que se trata, tá? Alienando-se com o diabo.
Então não percam o quarto capítulo desse livro, Mais Esperto que o Diabo. Que Deus nos proteja sempre, né? E aí que eu desejo hoje, segunda-feira, né, dia 28, né, de novembro, né? Desejo aí uma semana abençoada pra gente, repleta de amor, prosperidade, abundância, né? E que possamos, né, estar trilhando aí nosso caminho, né, do autoconhecimento, né? Que esse caminho, eu falo que o maior presente que nós podemos ter, não é? O dinheiro, ele é consequência, as outras coisas tudo é consequência, tá? Carro, casa, viagens, né? Sucesso, tudo é consequência. Mas o maior presente da humanidade mesmo se chama consciência. Gratidão. Ai, gratidão que eu vou ter vocês aqui presentes comigo. Amo, amo, amo. Ai, que bom que você está gostando, Márcia. Gratidão. Paty, te espero aqui na próxima. Espero todos vocês aqui na próxima live, na semana que vem, tá? Gratidão mesmo. Então, semana que vem estaremos aí juntinhos nesse quarto capítulo do livro. Beijo no coração de todos vocês que estiveram aqui comigo. Gratidão. E compartilhe essa live, né? Para que essa live chegue para mais pessoas. E amanhã, tá? Tem um capítulo final aí do livro, né? Que a minha amiga Márcia também está fazendo, né? Que é o último capítulo. 1001 Maneiras de se Enriquecer, de Joseph Murphy, tá? E sigam ela, que ela ainda está por aqui, para vocês assistirem as outras lives que ela deixou salva também. Beijo no coração de vocês, uma excelente semana, tá? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.